Guerra ao terror vai aumentar enormemente o poder do presidente americano com aquelas leis que são emitidas e o orçamento destinado à defesa e à compra de armas. Afinal, quem vai contra uma pauta dessa? Então, assim, muito do que as teorias da conspiração sugerem, por exemplo, que às vezes um atentado terrorista foi atribuído pelo próprio país que foi atacado, como uma razão para você poder abrir o orçamento para a compra de armas e gerar lucro para as empresas que produzem essas armas. Chama-se atentado de falsa bandeira. Né? A gente tem vários exemplos na história. Tá? Criação de Israel, 48. Ali, naquele momento, nos anos 40, os próprios israelenses botando bomba, né, nos próprios locais para dizer que foram os árabes que fizeram. É um atentado de falsa bandeira, para justificar a guerra. Então, são vários episódios ao longo da história que a gente tem com esses atentados falsos, né? São atribuídos a pessoas que não fizeram. No caso do 11 de setembro, isso que eu te você tem vários prédios que caíram ali. 2 foram atingidos por aviões. E teve um terceiro atrás que caiu, que parecia que você for ver no vídeo no YouTube, foi igualzinho uma demolição programada. Parece que tinha dinamite no subterrâneo do prédio. Então, na verdade, é difícil a gente afirmar essas coisas. Eu fui lá, né, e estando lá, eu gosto dessas coisas. Conversei com algumas pessoas ali, tudo bate com as informações que os repórteres deram. E tem muita coincidência. O dono não estava no dia. Fez um seguro antes, pouco tempo antes. Então, assim... Para terrorismo, para atentado terrorista. É exatamente o que você está falando, sem tirar e nem pôr. Os cortes das barras, eu vi isso lá. É só você tem um museu lá. Sim. E aí você vê. Eu fui lá. Não tem, você foi, né? Fui lá. Então, o corte das barras ali... Tudo para o mesmo sentido. Cara, aquilo não tem como ser implodido, não tem como ter sido de causa natural. Aquela porcaria deve ter sido implodida. Né? A gente, vou falar no mundo do deve, porque a gente não pode afirmar. Sempre vai ser... Supostamente. A gente vai ter que investigar a fundo. Existem já militares que denunciaram, que falaram que foi uma demolição programada. Que foram, do FBI falou isso. Que foi feita a reforma nos elevadores dos prédios e que os membros do Serviço Secreto de um determinado país colocaram os explosivos lá no subterrâneo, na garagem. Foi pego uma equipe entrando antes, um dia antes. Então, assim, essas são as teorias que vão falar que são teorias da conspiração, muitas vezes. Mas se a gente aprofundar realmente o que aconteceu ali, a gente vai ver muita coisa que a história está faltando peça nesse quebra-cabeça. Não dá para afirmar. Tem difícil. muita coisa estranha, coincidências muito estranhas. Mas o que esse episódio permitiu? Permitiu que o governo dos Estados Unidos começasse a chamada guerra ao terror. E permitiu também que uma série de contratos passassem a ser assinados por grandes empresas de armamento que iam fornecer os produtos bélicos para o governo americano. E aí a gente tem a necessidade da imprensa estar sempre divulgando que o inimigo existe e que o país mais poderoso do mundo está sob ameaça. Né? Por quê? Porque, não por acaso, esses grandes veículos de comunicação vão ser ligados aos grandes bancos e aos conglomerados de armamento. Né? Para justificar os impostos que o cidadão americano paga, vão ser usados para comprar arma, não para fazer um serviço público de saúde, por exemplo. Né? Sim. Né? Se a gente trouxesse esse tema em debate, né? O que seria usado? Se você quer que... Pergunte isso para os cidadãos dos Estados Unidos. Você acha mais adequado usar o dinheiro dos impostos para comprar armas para uma guerra, para guerras, né? Para várias guerras em outros continentes, ou criar um programa público de saúde que atenda as pessoas mais pobres do país? Isso seria uma pauta interessante para ser trazida, né, nos noticiários das grandes cadeias de televisão dos Estados Unidos, mas isso não vai aparecer. Por quê? Porque essas cadeias estão sendo controladas, como eu mencionei aqui, um exemplo, por alguns homens que são ligados a esses conglomerados. Né?